Então, o que é um telegramática, Beatriz? É um serviço que responde dúvidas de língua portuguesa pelo telefone. Nós temos um portal também. Já existe há 27 anos. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 18. Existe há 27 anos e você está aqui há quanto tempo coordenando? 10 anos, 11 anos mais ou menos. E quem são esses profissionais, essas profissionais, né? Vamos voltar naquela questão do esses, né? Do essas, que tem o seu Francisco também. A formação de vocês, o que é? Precisa para ser... A formação em língua portuguesa. Os consultores têm formação em língua portuguesa. Daí, mestrado, doutorado, a Cirlei está fazendo doutorado em linguística, tem a Denise que tem mestrado em linguística, eu estou começando mestrado em teoria literária, e o restante do pessoal tem especialização. Certo. Eu posso pedir, então, para vocês se apresentarem? Então? Tudo bem. Então, vou começar com a Cirlei. Quem é você que me atende e me salva? A louquinha. Cirlei, tô há 2 anos aqui. Dois dias, né? 2 anos. Antes eu trabalhava no serviço de revisão da secretaria. Fiquei 2 anos lá também. E antes era sala de aula. Certo. O que mais que você quer que eu diga? Eu vou te perguntar um monte de coisa ainda, né? E você que me salva também quase todos os dias. Eu sou a Terezinha. Eu estou aqui há 1 ano. Comecei a atender mesmo em agosto do ano passado. Tenho, como a Bia disse, formação em letras e língua portuguesa, um pouco de conhecimento em história. Tenho especialização em língua e uma apreciação muito grande para ver a evolução da língua na sociedade, que é uma coisa que a telegramática me proporciona aqui todos os dias. Bacana. Eu, Terezinha? Valentina. Eu sou a Valentina, estou aqui há 6 anos e, para falar bem a verdade, adoro isso daqui. Eu acho, assim, que é uma coisa bem curiosa mesmo, como que as pessoas veem a língua, qual é a dificuldade que elas têm. Eu acho, assim, bem interessante saber como que as pessoas, que dificuldade é essa que traz as pessoas até nós. É bem legal. Garantia. Olá! Pessoas que ficam quietinhas aqui, mas fazem uma diferença enorme, com certeza. Qual é o seu nome aqui que você está fazendo aqui para ajudar a gente? O nome é Rosana. Eu estou assim, trabalhando aqui na parte de pesquisas ainda. Estou aqui há 1 mês. Me inteirando ainda, né, de todo esse trabalho que é realizado aqui. E eu gosto muito, né, dessa parte assim, de pesquisa, de descobrir novas, entrar nessas discussões, como eu estava agora, né, estavam começando essa discussão. Estou gostando bastante. Muito obrigada. E a senhora que está cuidando desses livros? Sou Nelly, e sou apoio administrativo aqui na Telegramática. A senhora trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos. E gosta? Gosto, adoro isso aqui, gosto muito, tanto é que eu não quero nem me aposentar, né? Já estou com tempo para isso, mas vou esperar mais um pouco. E como é que é acompanhar a rotina delas, que estão sempre atendendo o telefone, esclarecendo as dúvidas? A senhora fica aqui, tipo, o que a senhora escuta, acha interessante? Eu acho interessante, mas às vezes eu me assusto, porque eu acho que eu sei português e daí eu vejo que eu não sei mais nada. Então, às vezes eu me assusto, tipo, meu Deus, eu até achava que eu sabia português. Pois estando aqui, assim, vendo tanta modificação, tanta coisa, muitas vezes eu me assusto. Mas elas são muito dinâmicas, eles, né, o Chico também, são muito dinâmicos, estão sempre procurando, né, atualização, um ajuda o outro, quando um está com dificuldade com a resposta, todos correm para ajudar. Então, é bem interessante o trabalho que eles desenvolvem. Quem mais liga é profissional de relações públicas, profissional publicitário de comunicação social, advogado, o juiz. Então, a nossa clientela é bem diversificada. Nós temos também uma categoria de secretárias, secretárias executivas, que às vezes até entram em choque com informações do chefe, aí ligam pra gente, olha, ele quer escrever isso, mas não tá certo. O que eu faço? Como é que eu digo pra ele que não tá certo? Eu disse, manda ligar pra gente. Então, tem essa questão. Tem uma outra situação que também bate bastante aqui com a gente, que é a questão dos puristas.
que você veja, nós temos uma visão que é muito mais ligada à questão linguística do que à questão da gramática. Apesar do nome ser telegramática, né, o nome, assim, é até um pouco forte, a nossa preocupação é sempre com a questão da situação de produção, do uso, onde é que essa linguagem está sendo utilizada. Então, cada vez mais as nossas perguntas ao consulente, não é só o consulente que nos consulta. Nós também perguntamos para o consulente qual é o teu texto, onde ele vai ser veiculado, que tipo de linguagem, porque a gente precisa dizer que essa linguagem, por exemplo, a linguagem publicitária é uma linguagem especial. Ela, em alguns momentos, ela tem determinados desvios para se aproximar mais daquela pessoa que está recebendo a informação. Assim como a linguagem literária tem a licença poética. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Como é que eu estou usando esse verbo ter aí? Né? Então, todas essas questões são especiais e para cada um é uma linguagem diferente. Então, os puristas às vezes acham, às vezes não, sempre acham que a gente tem que usar sempre a mesma linguagem. É como se a gente tivesse que passar toda a linguagem formal, escrita, fosse a maneira como eu deveria falar. E eu não falo assim. A linguagem oral ela é diferente, apesar de que a gente tem uma oralidade mais formal também. Uhum. Você vai a uma palestra, você vai dar uma conferência, é evidente que você vai utilizar uma linguagem mais rebuscada, você está dando aula também. Agora, em compensação, a linguagem escrita também tem uma outra questão. Eu vou mandar um bilhete para um namorado, para um amigo, não preciso ficar me preocupando tanto com essas questões. Né? Então, tudo depende da situação da produção. E é isso que a gente faz questão de dizer para as pessoas aqui. Tá errado usar determinada palavra? Depende. Onde é que você está utilizando? Quando uma marca faz um comercial e no final do comercial, que é um comercial de sabonete, a personagem que é a mãe diz: eu protejo ela. Como é que acontece? Até onde eu dou essa licença para essas coisas acontecerem? Mas essa é a linguagem. Veja, ela está passando uma linguagem do dia a dia dela. E veja que nós temos toda uma questão, isso que está sendo comentado é toda uma questão de pesquisa, tá? Os linguistas vêm pesquisando há anos essas questões, inclusive com relação à linguagem urbana culta, que é o projeto NURC, que é um projeto da Universidade da Unicamp e de outras universidades que se juntaram a esse projeto. Essa era a oralidade, essa é a linguagem do dia a dia. E se você, publicitário, está justamente reproduzindo essa linguagem da mãe com o filho, a linguagem materna em casa, é essa linguagem que ela usa. Essa ideia de que todo mundo usa, eu o vejo todos os dias, etc., é irreal. Isso é irreal. Isso não existe. Enquanto a Carol protege o mundo, eu protejo ela. Novo Protex Erva Doce, para uma pele saudável e protegida. Vem pra caixa você também, que você tinha comentado comigo. Sim. E veja a sonoridade. Vem pra caixa você também. Se eu colocar venha pra caixa você também, acabou a propaganda. Pense, acabou a propaganda. Tanto que a caixa reeditou e não se importou. Por quê? Porque ela foi ouvir quem? Foi ouvir os linguistas. E eles disseram, olha a sonoridade do teu texto. É para isso que está sendo utilizado, para dar essa sonoridade. Tanto que pegou, não pegou? Todo mundo conhece, vem para a caixa você também. E todo mundo conhece, não é porque alguém disse e apontou um erro. É porque ela tem uma sonoridade que fez com que as pessoas... Veja como isso está dentro da cabeça das pessoas. E as pessoas estão indo para a caixa também, né? Vem pra caixa e tudo bem. Vem pra caixa você também. Veja, a mistura do tu e você depende muito da situação de produção também. Evidente que se eu for fazer uma linguagem, se eu for utilizar um texto mais formal, um ofício, ou vou fazer um convênio, um contrato, alguma coisa assim, eu vou procurar não misturar o tu com o você. Agora, se for uma coisa mais informal, não há problema nenhum. Eu posso, inclusive, dizer, eu te amo, você é a pessoa mais importante para mim. Não misturei? Como a Bia disse, que a linguística explica por que tem essas trocas. Não porque a língua está sofrendo um desvio, está ficando mais pobre. Não, ela está fazendo mudança ao decorrer do tempo. Então, assim... Você veja que a mudança, ela, como a Cilei bem falou, não é uma... Tem gente que diz, tem gente que usa a palavra evolução, que a língua evolui. Não, a língua não evolui. A língua, na verdade, muda de acordo com
a época, ela tem uma mudança que tem relação com aquele usuário da língua naquele momento. Então, essa ideia de língua, que tem que usar o clássico, isso vem de muitos anos e que e ninguém conseguiu mudar. Ninguém conseguiu dizer, não, ela é pura, ela tem que continuar pura. Ela não é pura. Ela vai mudando, ela vai se adaptando, ela vai recebendo novas palavras, ela vai recebendo os estrangeirismos e ela vai se enriquecendo e vai mudando conforme a população vai utilizando. Tanto que a gente não pode dizer, mesmo a questão do certo e do errado, é uma coisa tão relativa, porque aquilo que eu já disse para algumas pessoas há 10 anos, quando eu entrei aqui, que estava errado, hoje está certo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com isso? Quer dizer, a língua mudou. E assim como algumas coisas que antigamente eram consideradas certas, hoje podem estar sendo consideradas erradas ou pouco usadas. Até, ela começou a falar da linguagem correta, Cirlei, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão do que é essa visão de linguagem correta. Quer dizer, será que as crianças estão sendo prejudicadas porque elas estão utilizando uma linguagem correta? Coloque essa questão também de isso está prejudicando as crianças na escola, eu estou falando errado com meu filho e por isso ele vai falar errado? Tem toda uma questão de que nós, professores, sabemos disso e trabalhamos com essas duas questões. Lembra aquela questão do livro? Aquele livro que foi condenado? Me lembro. História, que foi um absurdo. Que o governo foi quem... Primeiro que não foi o governo, né? Não foi o governo? Não, na verdade o livro é um livro para a educação de jovens e adultos, quer dizer, entra daí essa questão do senso comum. O que acontece? Como nós estamos numa sociedade da informação, numa era da informação, e a era da informação rápida, em que a notícia morre a partir do momento em que ela acaba de ser noticiada, ela já deixa de ser importante e outras notícias vão chegando, o jornalista está tendo que tomar pé de várias questões com as quais ele não lida todos os dias, rapidamente, certo? Então, chegou a notícia, chegou o problema de que existe um livro que está ensinando as crianças a falar nós pega o peixe, pronto. A partir daí, a informação, as pessoas não procuram os fatos. Por quê? Até porque o próprio jornalista não tem tempo. O que ele vai fazer? Ele vai consultar um ou dois que sabem mais ou menos do assunto, uma ou duas autoridades e acabou. Ele não vai a fundo nos fatos, porque eu entendo que não dá mais tempo. Porque amanhã esse assunto morreu e chegou outro. E daí o que acontece? Acaba caindo no senso comum. Não é uma cartilha, para começar, e foi o que caiu. Não é um livro para crianças, é um livro para a educação de jovens e adultos. Foi um livro feito por uma entidade, tá? E foi aprovado pelo MEC. Ele não é um livro do MEC, ele foi aprovado pelo MEC porque ele preencheu os requisitos de uma equipe que trabalha com análise dos livros no MEC e que é uma grande equipe de linguistas. Nós temos aí na equipe do MEC os nossos melhores linguistas no Brasil. Não é uma questão política. Esse linguista foi convidado pela competência que ele tem na Unicamp, na PUC de São Paulo, na USP, para fazer a avaliação desses livros. Junto com as últimas, com toda a metodologia que ele está se apropriando, e essa metodologia em termos internacionais, nós estamos trabalhando com questões linguísticas que superam as fronteiras, pela observação com outras línguas, com outros países, como essa linguagem chega também nos outros países, como essa linguagem popular é utilizada nos outros países, tudo isso o linguista vê. E daí, veja como essas questões caem no senso comum. Daí você vê uma jornalista como Dora Kramer, tá? Que não é uma especialista em linguística, que não ouviu nenhum linguista, quando muito deve ter ouvido um purista como o falecido Napoleão Mendes de Almeida, falando absurdo sobre o livro. O que aconteceu com a gente aqui? Quando nós soubemos da notícia, eu imediatamente, gente, disse, eu quero pelo menos o capítulo do livro inteiro aqui, e a gente vai sentar e analisar. E foi o que nós fizemos. E daí nós descobrimos que essa professora fez um excelente trabalho com a oralidade. Esse capítulo era sobre oralidade. E ela estava dizendo para a criança que no dia a dia a gente fala, eu pego ela.
A gente fala, mas ela o tempo todo ela diz, cuidado quando você for redigir, quando for uma linguagem formal, atenção. Só que o que você ouve na tua casa, e que é a língua materna, não está errado, entre aspas, sim, porque a função da escola é essa, é de mostrar mais essa norma, porque essa é apenas mais uma das normas, tá? Mais uma das variedades linguísticas, que é a norma culta, entre aspas. Há linguistas que não aceitam, porque parece que outra norma é inculta, e não existe povo sem cultura, né? Então, eles chamam de norma padrão, alguns optam por norma padrão, para não dizer que não existe uma norma inculta. Não, como? Não existe povo sem cultura. Né? Então, essa norma padrão é uma das variedades que tem que ser ensinada na escola, mas não é ela. É simplesmente aquela que você vai utilizar em determinadas situações de uso que são importantes. Tá? Assim como a forma escrita também. Você vai encaminhar um currículo, você vai procurar corrigir esse currículo e encaminhar o currículo. Você precisa do emprego, e as pessoas têm que entender que você sabe fazer esse tipo de redação, esse gênero, sabe trabalhar com esse gênero. Mas, na verdade, tem que se pensar sempre que a professora está mostrando para ele que existe uma realidade lá fora. Ele vê a mãe dele falando. Ele vê o cara na televisão falando. Que linguagem é essa? Como é que eu posso esconder essa linguagem dessa criança? Eu tenho que dizer para ela que ela existe sim, ela está aí no dia a dia. Ela está aí na entrevista com um advogado, ela está aí na entrevista com um juiz. Não adianta. Ela está aí na linguagem do jornalista, na Rede Globo, na Record. Ela está aí, o aluno está vendo. Ele precisa ter ciência disso. Como diz um grande linguista nosso, que é Carlos Alberto Faraca, nós temos que ser camaleões linguísticos. Quanto mais a gente se apropriar de todas as variedades linguísticas, mais competência linguística nós temos. Só que a noção de erro em língua, em erro e acerto, não é nesse sentido de norma. A noção de erro e acerto tem que estar vinculada à noção de adequação ao uso, que a Bia estava falando. Né? O uso em determinadas situações de discurso, ao interlocutor, ao tipo de pessoa com quem você está falando, o porquê daquela linguagem, para quem você está se dirigindo. Então, aí a noção de erro e acerto, ela fica frouxa. Eu não vou mais pela regra, porque o que acontece? Se eu for pelaquela noção de regra padrão, da gramática normativa, eu vou ter só um tipo de linguagem, só aquilo que é o certo. Por isso que a Bia estava comentando os puristas, eles acham que é só aquilo que pode e nada mais. Se eu vou para essa noção de erro e acerto em linguagem, que é um erro, eu só erro ou eu acerto em relação à adequação de uso, então eu vou dizer o que é certo e o que é errado para aquela situação. O exemplo de vocês dizerem é ela, eu protejo ela. Né? Então, aonde está o erro aí? Para a gramática normativa, eu a protejo. E eu tenho que usar isso em todas as situações discursivas, em todos os momentos, em todos os textos, em tudo. E não é assim, a gente vê que eu protejo ela para a linguagem lá da publicidade, está perfeita e atinge todo mundo. Então, e isso que a escola está se perdendo na metodologia. O que é ensinar o certo e o errado? Ensinar o certo e o errado de linguagem é ensinar o que está na gramática normativa? Primeiro, que gramática normativa é uma coisa. E eu tenho outros tipos de gramática que as escolas não sabem. Ou que nem procuram saber, nem procuram aprender. Que é gramática de usos, gramática descritiva, gramática gerativa, né? Tem linguistas, por exemplo, que defendem que a gramática de uma língua materna, ou de todas as línguas do mundo, está na mente do ser humano. Então a criatura já nasce com a inata com uma gramática na cabeça. Está lá, todas as regras de todas as línguas. E a partir do momento que ela nasce, aquelas regras vão ser, digamos, ligadas para aquela língua. E por isso que a criança diz, eu comi, eu bebi, eu fazia. Né? Então, o que ela está fazendo? Ela está usando a regra da língua dela, que ela vai depois se adequar para dizer, opa, isso aqui não não serve para todas as conjugações. Tem um verbo que eu não falo fazia, eu falo fiz. Né? Então, assim,
O que é certo e o que é erro de linguagem, os professores têm que cuidar com isso. E é o que a gente prima aqui também, cuidar com essa coisa do certo e errado, porque certo e errado em língua é adequação. Tem regras gerais que eu não mexo, que é esse que é o problema de um monte de gente. Dizer, não, vocês fazem, vocês estão matando a língua, né, com essa história de permitir tudo. Não, a gente não permite tudo, porque a língua não permite tudo. A gente só faz o que a língua... Primeiro que a gente só faz o que a língua permite. Né? Quando a gente diz, sei lá, eu fazia, como uma criança fala, é porque a língua permite que ela faça isso. Eu comprei o livro, eu comprei ele, eu só faço isso porque a língua me permite fazer. Ou seja, prova-se que essa regra existe na minha língua. Né? Porque o falante é o cara mais genial que existe no mundo. É o cara mais criativo. Nenhuma outra criatura no mundo é tão criativa como o falante. Por quê? Porque ele brinca com linguagem como ninguém. Ele nasce aos 1 ano de vida, 1 ano e meio, ele está falando tudo sem nunca ter ouvido na vida uma expressão, por exemplo. Então, quando alguém diz assim, a criança aprende por imitação. Não, a criança não aprende por imitação. Ela é inserida naquela casa, naquela família, e um dia ela vai falar uma palavra que ela nunca ouviu. Nem na TV, nem o pai, nem a mãe, ninguém tem falado. Ela vai falar uma expressão, ela vai falar uma frase, ela vai falar alguma coisa que ninguém disse para ela. Então, a criança não aprende por imitação. Ela aprende porque ela é um ser criativo em linguagem. E isso ela leva para o resto da vida. Nós falamos o tempo inteiro, criativamente. E cada coisa que a gente fala é única no mundo. E aí a gente fala o tempo todo o que nossa língua permite dizer. E a gente adequa todas as situações de linguagem àquelas situações e aquelas regras. Então eu não posso ficar fechadinha no livrinho de gramática normativa. Porque o livrinho de gramática normativa só vai me dizer que eu posso dizer, eu comprei o livro, eu o comprei. Só isso que é permitido em todas as situações, e não é. Você percebe, na verdade, o que os linguistas analisam? Porque o tempo todo eles estão analisando a linguagem, o tempo todo eles estão analisando as alterações e as mudanças. Então, o que se tem percebido? Me ajude, Silei. A questão do verbo posposto. Por exemplo, nós pega o peixe, tá? Que é o que aconteceu, o sujeito passou para depois, é muito mais comum do que se imagina na linguagem urbana culta. Presta atenção para ver se as pessoas não dizem mesmo. Você viu? Vocês viram Oscar? Vocês viram Oscar? Agora eu não consigo me lembrar dos exemplos. Tem que achar algum exemplo que seja assim, com o sujeito posposto ao verbo. Não precisa nem ser posposto. Pensa numa coisa do tipo que você faz o tempo inteiro. Nós não fazemos assim. Nós vamos jantar. Vamos jantar? Vamos jantar? Vamos comer? Vamos comer? Vamos sair? E daí? Vamos pra Nós balada? falamos vamos jantar? Nós falamos vamos comer? Não. O que a gente faz? Porque a linguagem... Nós falamos vamos? Linguagem urbana. E não é o pobre que está falando isso, como a maioria diz, é o inculto, é o burrinho da escola. Ele não é escolarizado, não é? Não, é todo mundo. Não sou eu, não é você. É todo mundo que diz vamos comer, vamos sair. Por quê? Porque é uma tendência da linguagem. Quando a gente fala, a gente prima pela economia. E é muito mais econômico eu dizer compre ele do que o compre. É princípio de economia que a gente tem na língua. Então quando alguém diz assim, poxa, você está falando errado. Não, você não está falando errado, você está obedecendo o primeiro princípio da língua, prime pela economia. O teu falante tem que entender você rápido. Do lado do Napoleão Mendes Almeida, nós temos a gramática de usos da Maria Helena de Moura Neves. Isso significa o quê? Purista, linguista. Qual que é a diferença entre o purista e o linguista? O purista, na verdade, é só um apelido que a gente dá para aquele gramático que só pensa que existe a gramática normativa e só se fala e só se usa a gramática normativa. Esse aconteceu com Napoleão Mendes de Almeida. O próprio Napoleão, com o tempo, foi verificando e foi alterando algumas questões sobre o assunto. Mas, na verdade, hoje, se você quer ver uma gramática purista, você vai no Napoleão.
no dicionário de questões verbais. Posso ver? Posso ver melhor? Gramática metódica da língua portuguesa. E aqui, gramática de usos do português. Ou seja, essa aqui Normativa. é a normativa. Essa aqui diz, olha como você usa. Ou seja, eu posso considerar esse aqui uma gramática brava e essa aqui uma gramática que pode até conversar comigo e compreender qual é a minha situação. Até porque essa daqui não dá conta. Essa daqui não dá conta. Por exemplo, agora mesmo nós acabamos de atender uma ligação com a questão do necessitar, lembra? E que a Val estava ali. Puxa, mas eu necessito isso também. Ela tinha razão, nós vamos olhar no dicionário de regência e o necessitar ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Como é que eu vou analisar sintaticamente essa questão? A gramática normativa, ela, em alguns casos, ela não consegue dar conta e por isso ela foge. Se você for procurar no livro, os exemplos dos gramáticos são sempre os mesmos. Você não consegue achar uma análise de uma outra frase que seja um pouquinho mais complicada, porque daí nenhum deles dá conta. Que realmente, dependendo da situação, dependendo da alteração da semântica da frase, eu posso tanto pensar que pode ser uma condicional, que pode ser uma explicativa, enfim, pode alterar. É o que essa daqui diz. Então, nós temos que ter os dois com certeza. Você veja, nós temos os intermediários, tá? Olha aqui o intermediário, Bechara, que está na Academia Brasileira de Letras. Né? Esse é o intermediário. Aí nós temos, qual que é outro intermediário? Segalo. Domingos Pascoal Segalo. Intermediário também. Então a gente vai analisando, aqui nós temos especialidades gramaticais que vão desde vírgula, pontuação, crase, teoria sintática, acordo ortográfico, dicionário de verbos. Aqui nós temos dicionários de outras áreas, dicionário médico, dicionário de sexo, dicionário da moda, dicionário de filosofia, dicionário de sociologia, dicionário de direito. Então, aqui, toda essa parte aqui tem a ver com dicionários de outras áreas. Aí para cá nós temos dicionários especializados, sinônimos, antônimos, verbos. Aqui dicionários especializados, dicionários de rimas. Aqui nós temos língua estrangeira, alemão, árabe, espanhol, latim forense, inglês, dicionário latino, inglês, italiano, grego, italiano, francês, tupi-guarani. Então, na verdade, o português ele não é mesmo uma ciência exata, né? Não. Quem está contando com isso pode. E sabe o que é engraçado também? Eu acho que por causa dessa educação toda de certo e errado, há momentos em que as pessoas ligam para a gente e que a gente diz, não, você pode usar tanto essa questão quanto essa, e parece que você tirou o chão da pessoa. Ela fica perdida. Uma vez teve uma que disse assim, mas eu não posso, mas diga qual que é o mais certo. Eu disse, não, nenhum dos dois é mais certo. Use isso ou aquilo. Mas qual que é o menos errado? Ela precisava que eu dissesse para ela uma coisa só. E eu não posso oferecer isso para ela. É o caso da regência, tá? Por exemplo, a regência do verbo atender, atender pode ser direto ou indireto. Tá? Eu posso atender o aluno, veja que eu estou falando da regência, fora a questão da regência da medicina, tá? em que o médico atende o paciente, eu tenho um outro atender, que é o diretor atendeu os alunos, mas o diretor atendeu aos pedidos dos alunos. Tá? Veja que eu tenho duas regências aí para atender. E a pessoa não consegue entender isso, que a própria língua foi alterando e que a transitividade dos verbos muda. Assistir, por exemplo, o assistir já está passando para a norma urbana culta. A norma urbana culta já usa eu assisti o jogo. Entrevista o cara na rua. Veja o ministro do esporte. Eles estão utilizando já o assistir
uma transitividade direta. Se você for usar uma linguagem mais formal, ainda é assistir ao jogo, assistir à peça com crase. Mas, na verdade, está havendo uma mudança de transitividade do verbo. Daqui a algum tempo, os dicionários de regência verbal vão dizer que você pode tanto usar um quanto o outro. E Bia, como é que acontece essa transição de fato? Como é que acontece? Alguém vai publicar, depende do usuário da língua, depende da gramática, depende dos dicionários, depende do uso. Como a Cirlei tinha falado para você, é o usuário da língua que manda. Dependendo da utilização, aquilo vai passando a ser, entre aspas, certo. Tá? Então, essa mudança de transitividade, por que ela acontece? Porque o assistir é contaminado, como se ele tivesse pego catapora do ver e do presenciar. Tá? Eu vejo o filme, eu presencio o filme. O assistir, eu assisto ao filme. Como eu uso muito o ver e o presenciar contaminam o assistir e eu começo a utilizar o assistir também numa transitividade direta. Então isso vai alterando. Daqui a pouco já se registra, aliás, já se registra no dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft, essa questão da mudança de transitividade. Outro verbo que está mudando a transitividade, visar. Tá? O visar você utiliza, eu viso o documento como sentido de carimbar, tá? Aí é direto, eu viso o documento. Agora, quando é visar no sentido de atender o objetivo, visar ao processo, qualquer coisa assim, é indireto, tá? Só que o que está acontecendo com o visar? Ele também está passando por uma mudança de transitividade. Então, o visar, quando ele está com o infinitivo, ele já é sem preposição. Ele visa atender. Ninguém diz ele visa a atender. Esse a, essa preposição, com o infinitivo já caiu. Os dicionários de regência verbal já dizem, com o infinitivo, use direto. E ele já está começando a ter uma alteração para a linguagem, mas por enquanto ele visa ao inventário, uma linguagem mais formal. O dicionário de regência verbal diz isso, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, do Celso Pedro Luft, o dicionário de regência verbal, ele diz também que escritores modernos já estão usando o direto. E que daqui a pouco você vai começar a dizer que aquele visar é direto. E daí? Como é que eu faço com a informação que eu passei há 3, 4, 5 anos? Você tem que descobrir a história, o que aconteceu com ele, né? Com certeza. Por isso que é importante a gramática histórica, a evolução que vem acontecendo. Não a evolução naquele sentido de que a língua evolui e fica melhor, mas no sentido de como é que é o processo de mudança daquela palavra. Né? Como é que ela vai se estabelecendo na língua, como é que ela vai criando outros significados. Você pode ver como os dicionários cada vez mais eles estão gordinhos com relação ao significado de uma palavra. Aquele significado vai se ampliando. E daí as pessoas não podem, os puristas começam a dizer, não, só usa essa palavra nesse sentido, mas ela cria outros sentidos. O usuário usa, o usuário é rico, ele incrementa, ele utiliza com outros sentidos e daqui a pouco está lá no dicionário. Você lembra do imexível? Do Magre? Acho que não é da tua época. O que aconteceu? O Magre era um ministro, não me lembro de que governo. Trabalho. Não, mas era o ministro do trabalho do Collor. E ele, em algum momento, ele era muito criticado, e em algum momento ele disse, não, isso é imexível. Nossa, o pessoal mas caiu em cima dele, os jornalistas, olha, se veja, não existe essa palavra, eu fui no dicionário. Primeiro que o dicionário não dá conta de 1/3 das palavras da língua portuguesa. Ele não dá conta. Se a gente tivesse que colocar num dicionário todas as palavras da língua portuguesa, a gente primeiro ia ter que usar um carrinho de mão para carregar o dicionário e segundo a gente não ia dar conta. Porque depois que o dicionário fosse impresso, outras palavras já teriam aparecido e o dicionário não ia dar conta. O Guimarães Rosa que era o cara que fazia bastante isso. E por que ninguém criava palavras? O cara é referência por isso, né? O cara é o cara. Então, o que aconteceu? Quando o Magre usou o imexível, fizeram um escândalo tão grande numa construção que é possível. Eu simplesmente coloquei ali um afixo, né? Um prefixo de negação. A palavra mexível. O que aconteceu? Qualquer linguista diria, não, é perfeito, você construiu uma palavra. Não é usado? Não, mas ele construiu, tudo bem, vamos ver se vai ser usado. O dicionário Lais colocou.
Se você pegar o dicionário mais antigo, você vai ver lá, imexível, daí registro da primeira aparição da palavra, 1990. Só que daí o que aconteceu? Não pegou. O usuário não gostou. Os outros usuários não gostaram. O novo dicionário AI já não tem o imexível de novo. Eles tiraram. Mas percebe que a construção estava perfeita. Queriam criticar o ministro, criticassem o ministro. Agora, pegar palavrinhas que o cara diz para criticar, para dizer que ele não é culto, para dizer que... Sabe, isso é uma coisa, uma linguagem meio elitista. Quer dizer, você não é inteligente porque você não sabe falar bem. Bom, ainda bem que não é todo mundo que pensa assim, porque não é porque o cara fala bem que o cara é um gênio, né? Eu acho que a gente vê por aí muita gente que talvez não tenha, não fale, não se expresse bem em público, e no entanto a pessoa tem uma capacidade muito melhor do que o outro que se expressa bem porque fez um curso de oratório. E daí? Quem liga para nós são pessoas que vão utilizar a língua em situações de uso, que vão buscar linguagem, vendo a discussão de vocês ali, para tratar de um prestígio social. Geralmente são publicitários, revisores, são pessoas que precisam daquilo para uma utilização imediata. E aí vem uma preocupação com a correção. Telegramática, bom dia. Ok. Sim, porque ele funciona como um advérbio aí, né? É um momento, tá? Agora, se você disser a noite está linda, aí não, porque essa noite será o sujeito do estar. Exatamente. Não tem de quê. Bom dia. Tchau, tchau. Eu consigo perceber. A gente sempre consegue perceber o estado emocional de quem está lá, assim como eu acredito que quem está lá consegue detectar como nós estamos nos sentindo aqui, né? Você está falando da correria, olha, o publicitário está ali, ele vai colocar um... Vem pra caixa você também no ar. E ele está com medo disso. Do que a sociedade vai pensar a respeito disso? Nesse momento ele liga para nós e só pergunta o seguinte: se vai ficar adequado. Na verdade ele quer uma troca de ideias. Tem aquele segundo momento em que a pessoa está na dúvida mesmo. Olha, isso aqui tem prazo ou não tem prazo? Eu tenho que entregar isso agora para o meu chefe, esse ofício. Como que eu faço? É bastante interessante que alguns até justificam: olha, eu estou sem dicionário, eu não tenho uma gramática, eu não tenho onde pesquisar, por favor, me ajude. Sabe? E isso é muito legal. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode, mas só tira esse senhora. Tudo bem, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Viu como é que o português aqui é delicado? Tem uma estatística de quantas pessoas ligam para cá por dia, né? Inclusive, é o que eu estou fazendo agora. É mesmo? Posso acompanhar aqui com a senhora? Com você? Eu esse mês. Só que, claro, que ela não está fechada ainda. Se você quiser ver nos meses anteriores. Na verdade, sim, é uma curiosidade de quantas pessoas mais ou menos ligam para cá? 4, 5 mil por mês. 4, 5 mil pessoas por mês usam telegramática? Bem direitinho. Deixa eu pegar lá para eu mostrar bem direitinho. Tá legal. O que é. Valentina, posso te Eu estou perguntar? fazendo a de ontem, por exemplo. A estatística de ontem? A estatística de ontem. E como é que foi ontem o movimento? Ontem, por exemplo, eu atendi 23 pessoas, mas dessas 23 pessoas eu respondi a 74 consultas, aproximadamente. Geralmente é para menos, porque eu não consigo registrar também todas as perguntas, né? Como é que funciona quando as pessoas ligam para cá para esclarecer uma dúvida? Qual é o procedimento? Vocês atendem o telefone? Atendemos ao telefone, a pessoa fala a sua dúvida, pergunta, e a gente, ao esclarecer, a gente vai anotando. Quando é revisor, geralmente ele tem muitas dúvidas, ele tem várias questões de pontuação, várias questões de concordância, e aí a gente vai anotando. Por que vocês fazem a anotação das dúvidas? Para justamente a gente ter uma estatística no final do dia de quantas pessoas nós atendemos, qual é o tipo de dúvida que é mais frequente, e também daí anualmente, mensalmente, quais são os meses de maior incidência, quem que liga mais em alguns meses, a gente pode ver tudo isso aí. E essas dúvidas já levaram vocês a fazerem um
um estudo com relação ao uso de preposição e etc. Isso, a gente viu, por exemplo, que no ano que foi assinado o acordo, nossa, as dúvidas com relação a uso do hífen e a acentuação gráfica foi a campeã. E em outros tempos, por exemplo, é a crase, o uso da crase que é mais frequente. Telegramática, bom dia. Valentina. Quando a coisa se solta, Pois não. depois se solta, eles são mais lentos, mais Como que é a tua frase? Qual é o teu período? Agora, quando eles conseguem discutir, Calma. O jovem advogado persuadiu, então tem que dar um tempo e verificar. Quantas consultas foram em 2005? 51.576. No ano seguinte? 50.422. Duas, né? 2007, 55.306 consultas. 2008, 53.923. Em 2009, com o auge da mudança ortográfica, veja, foi para 65.656 consultas. Em 2010, 61.879. Em 2011, deu uma baixadinha, 52.243 consultas. E são pessoas que ligam não só do estado do Paraná. Não, tem inclusive de outros estados, de outras cidades. Capitais como Capitais, Rio, São tem o pessoal do Paulo. Nordeste que liga. Nós já tivemos consulta até dos Estados Unidos. E Alguém devia ser ligou? algum brasileiro perdido lá que precisou e que já ligou. É fácil fazer essa contabilização aí? Como a Valentina te mostrou, tudo que eles fazem durante o dia, eles contabilizam. Daí depois nós temos essa tabela aqui, que eles vão passando por essas tabelas aqui. Então existe uma tabela na qual eles vão colocando os dados. Daí no fim do mês eu tenho E essa geral de cada um deles, e disso aqui nós fazemos uma geral. Inclusive é separado pela área. Como assim? Elas separam, elas vão separando pela modalidade. Quem é que foi? Qual é o tipo de dúvida, né? Pelo que eu percebo, área Sim, que tipo de linguística, dúvida? área Isso aí você pode teológica. conversar que elas te explicam direitinho como é que elas fazem essa separação pelo assunto. Necessita de alguma coisa. De Tá? Então, veja, quem necessita de